O presidente Lula vai reunir o governo, isso para encontrar uma nova possibilidade para aquilo que nós mostramos aqui ontem para você, a derrubada da medida provisória alternativa ao IOF. Ontem ela foi rechaçada pela Câmara dos Deputados, inclusive Ruth Moraes trouxe a sua apuração e é com ela que a gente vai falar agora, direto de Brasília, para saber exatamente o que o governo nesse instante está avaliando depois de mais uma derrota que é importante e que acontece no Congresso. Ruth, boa noite para você. Boa noite para você, Algarte, e para todos que nos acompanham. Pois é, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo vai buscar equalizar as taxas e eliminar isenções que são indevidas, em cumprimento à Constituição Federal, que determina que ajustes tributários devem acontecer em situações de desequilíbrio fiscal. O ministro citou hoje como exemplo a questão das bets, são as empresas de apostas online que ficaram 4 anos sem pagar impostos no Brasil. O ministro classificou essa ação como uma vergonha e disse que, apesar do governo querer diminuir os impostos, aquelas pessoas e aquelas entidades que não pagam os impostos precisam começar a pagar. Esse ponto da regularização era o que previa, em síntese, essa medida provisória que sequer foi votada pelo Congresso Nacional ontem. A MP, entre outras questões, tirava a isenção de linhas de créditos, a exemplo de isenções para o agronegócio e para o setor imobiliário, que não pagavam imposto de renda. De acordo com o texto, iriam começar a pagar, mas isso foi esvaziado do texto. E também outra questão era relacionada às próprias bets. O governo aumentava o percentual de taxação dessas empresas no texto inicial que foi enviado ao Congresso Nacional. E apesar do relator, o deputado Carlos Aratini, ter esvaziado a proposta para conseguir um acordo com os congressistas, a medida provisória sequer foi votada. Ela foi, ontem eles tiraram, os deputados federais votaram pela retirada de pauta desta MP do plenário da Câmara no mesmo dia que a medida vencia, no caso, a partir de hoje, a partir da meia-noite de hoje. E a arrecadação inicial dessa medida era de 20 bilhões de reais para 2026 e com as mudanças no parecer final, a arrecadação ficava em 17 bilhões para o próximo ano. E é justamente por esse montante que o governo estuda outras formas de arrecadar esse valor aqui, buscando uma forma de regularizar aquelas entidades, as empresas que não pagam, exemplo de fintechs, que não pagam impostos devidos, de acordo com a avaliação do governo federal, e nesse caminho também conseguir aumentar a arrecadação prevista inicialmente nesse texto, para que o governo, no ano que vem, não fique no vermelho. Outra alternativa que pode ser usada pelo governo é a retomada do aumento de algumas linhas relacionadas ao imposto sobre operações financeiras, o IOF. Isso porque o governo, a gente vai lembrar que neste ano publicou 3 decretos com relação ao IOF e em cada decreto o governo ia recuando um pouco porque o mercado financeiro estava reagindo de forma contrária aos decretos. E como essa medida provisória que foi rejeitada, ela foi publicada, editada como alternativa ao aumento do IOF, o governo agora estuda retomar esse imposto, uma vez que os congressistas não aprovaram a medida provisória. Mas o formato dessa alternativa também vai ser discutido nessa próxima reunião, se vai ser por meio de outra medida provisória, se vai ser por meio de um decreto ou de um projeto de lei. E essa reunião acontece só na próxima semana, após o presidente Lula voltar de uma agenda na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que acontecerá em Roma, na Itália, Algarte.